Ih, alô, Caio, você não está escutando, não? Você não está escutando? Ih, deu chabu lá, né? Por que que você não está escutando? Deixa eu ver. Tentar entender por que que você não. Agora voltou, voltou, é. Mas então não era aqui, acho que é a internet, você jogou praga. Tá vendo? Para de falar desse cara aí, mascarado. Vamos, vamos lá então. Qual é o objetivo hoje, né? Então a gente vai fazer esse encontro de três lives, né? Hoje, amanhã e depois. E a ideia é que o Colégio Americano de Medicina Desportiva, que com certeza é uma das maiores associações do mundo relacionados ao exercício, de forma geral, fisiologia do exercício, exercício como medicina, está tendo muita coisa de biomecânica e avaliação ultimamente, guias, né, sobre as melhores condutas relacionadas a procedimentos, e qualquer tipo de procedimento que leve em consideração o movimento humano, né? Tá todo mundo me escutando bem aí ou tá falhando? Tá assim? Que beleza, então. Então, o que eles fazem é todo ano, né? Eu já acompanho isso tem pelo menos aí uns 5 ou 6 anos. O que eles fazem todo ano é lançar uma pesquisa onde eles enviam um questionário para centenas, algumas vezes até milhares de participantes. E essas pessoas são pessoas do mercado, né? São treinadores, são professores e são empresários. Alguns deles são participantes realmente atletas, né? E as perguntas tentam definir qual a direção da migração do mercado da educação física, o mercado fitness, o que vai estar acontecendo aí nos próximos 12, 24 meses, né? E é muito importante a galera ficar antenada com isso, porque é o futuro, é o que está todo mundo fazendo no mundo, né? É o que você, mesmo que você trabalhe com um ramo diferente, que faça algo diferente, mas é importante que você tenha o conhecimento desses movimentos migratórios dentro da educação física, dentro do fitness, o que, que vai estar acontecendo aí no próximo ano, né? É inadmissível que alguém comece a conversar com você sobre uma tendência mundial e você diga, não sei o que é. Vou dar um exemplo, né? Você pode não trabalhar com CrossFit, né? E que hoje em dia está em uma febre mundial do CrossFit e tudo, e aí tem muita coisa legal com CrossFit, tem muita crítica com CrossFit, mas ok, né? As pessoas podem ter suas opiniões distintas desde que consigam defendê-la com ciência, né? É, mas o que não é permissivo é você ser um profissional do mercado, do movimento, e alguém te falar assim, o CrossFit, você fala, não sei o que é o CrossFit. Né? Aí não dá, né? Aí não dá. Informação de forma geral, né? Você tem que saber essas coisas, né? Tem que ficar antenado. E, obviamente, informação é poder, né? O profissional que detém mais informação, né? Obviamente, ele conseguindo usar isso de forma adequada, ele, obviamente, é o cara que vai despontar no mercado, é o cara que vai ter essa maior abrangência de mercado, maior conhecimento, maior entrada no mercado, né? E se você não tem isso, você vai ser um cara isolado, ultrapassado, né? Isso eu vejo isso na educação física e no meu outro ramo de trabalho, que é realmente a ciência básica, né? As coisas acontecem na ciência básica com uma grande velocidade. Se você não se atualiza, você não vai conseguir sobreviver no meio da ciência. É.
É, então, o top 10 certamente é um fato, né? A gente tem que estar ligado. E aí, o que é mais interessante, a gente vai falar hoje de alguns, os cinco primeiros, né? Então, e aí, nesse sentido, o primeiro são essas tecnologias que você agora começa a usar no seu dia a dia, wearable technologies. E o que são esses? São aplicativos que estão no seu smartphone, tipo, que controla, por exemplo, a distância que você correu via GPS, né? E aí te dá também a ideia do tempo, a velocidade, são cálculos duplamente indiretos, mas te dão até a quantidade de calorias que você queimou naquela atividade, né? São relógios, principalmente, né? Que quando a gente fala de relógio, a gente está falando de algo aí do nosso tempo, né? Que você botava lá no punho e vê a hora. Talvez data, cronômetro. Não é isso, é um negócio que você usa ali, mas é um computador, é um microcomputador que está ali no seu braço, né? E te dá informações da sua frequência cardíaca, te dá informações que aí tem cálculos indiretos que relacionam com VO2, está conectado com a internet, te dá a distância, velocidade, intensidade do treinamento, e isso em você, mas você pode programar para que esse dado, na sua sessão de treinamento, seja enviado para o seu professor, né, para o seu treinador, e ele vai ter essa resposta, né, basicamente uma telemetria muito aumentada, né, muito aumentada. A gente vê no futebol, o cara lá no final, quando ele tira a camisa, eles têm os dispositivos de telemetria, e aí ali te dá o GPS, a localização do cara, onde ele teve nos 90 minutos da partida, a intensidade, quantas vezes tocou na bola, né? Batimento cardíaco por aí, e você consegue controlar ao longo do ano, né? Se esse cara está diminuindo a participação, né? Que aí é algum tipo de sinal que o treinamento, recuperação pós-lesão, né? E por aí vai. Então é parte do mundo, né? E essa é a primeira, né? Top um, né? Tudo faz parte disso. O meu é só hora e data e eu não estou nem usando, porque. Caralho. Cara, isso aí tem que ter um cuidado, porque tem uns aplicativos aí que, né, a tua patroa pode instalar o aplicativo aí no teu celular e ela recebe essa localização via GPS. Pois é, sabe tudo. Você tem, não, com relação a esportes aquáticos e tudo, desde aquela evolução, né, das roupas, né, onde todo mundo ia de sunguinha, depois apareceu um cara com a bermuda, depois era um macacão, e aí começou a se melhorar o tipo de tecido, o tipo de material utilizado na confecção dessas roupas para diminuir o atrito do nadador com a água, e isso tem um ganho de performance. Essas coisas todas você vê hoje em dia, né? Há pouco tempo atrás, eu tive no Museu de Ciência lá em Boston, né? E eles têm uma área de tecnologia que tinha umas coisas bem interessantes, né? Roupas de atletas, por exemplo, manter o calor corporal, né? Manter o calor corporal. Algumas roupas onde o fio que tece aquele tecido, ele é coberto com uma cera especial, né? E aí, beleza, e o que tem isso, né? E o que tem isso? Faz o tecido, você usa. Quando você libera calor, a cera armazena o calor e depois ela libera de volta para você de forma lenta, né? E isso mantém a sua temperatura corporal estável, mesmo com oscilações, né? Mesmo com oscilações no ambiente externo. Olha só que interessante, né? Essa ideia de engenharia de produtos, né? É tecnologia totalmente voltada. A gente tem que ficar muito antenado com isso, né?
Eu sou dos Flintstones, eu sou dos Flintstones, dos Jetsons, Herculoides, Space Ghost. Agora você vê a geração que veio depois, essa é a nossa geração. A geração que veio depois é a geração Teletubby. Olha que merda. Tamagotchi. Eles tinham isso, tá vendo? Tecnologia na mão. Eles iam para a escola, essa molecada aí. Pô, na faculdade eu tinha um monte de amigo. Cara, eu tinha um monte de amigo na faculdade que com esses troços Tamagotchi. Falei, porra, cara, brincadeira isso. Faça-me um favor, né, cara? Você comprar bichinho virtual. Quadradinho. Então, mas aqui, hoje é diferente. Você vê, e as pessoas acham que tem. Quando você fala dessas wearable technology, de novo, top um, né? Sem dúvida, esses relógios que são microcomputadores que você usa, estão conectados com o seu celular, conectados com o seu computador em casa, conectado com o computador, conectado com o computador do seu treinador, né? Isso é realmente o futuro, isso é realmente o futuro. E a gente pensa sempre, é o Apple Watch, que é o mais caro, o melhor, não sei o quê. Não necessariamente, existem modelos básicos, né, em torno de R$ 100, que te dão uma série de informações. Você lembra no nosso tempo que tinha o Polar? O Polar era o top, né? E o Polar ainda tem o Polar. O Polar evoluiu, o Polar ainda é top. Era, não, era, mas agora você já tem diversos outros competidores e eles comeram mosca aí, porque eles tinham a vanguarda, né? Só que eles se colocaram numa posição, né, de vanguarda. A gente está aí agora, outras ferramentas, a Polar continua muito bom, professora Rosa. Eu adoro, eles têm, mas eles comeram mosca, depois vieram outras empresas, né, e tomaram esse mercado, né? As novas versões do Apple Watch, eles te dão um ECG de uma derivação que de alguma forma é informativo. Você pelo menos tem intervalo RR bem medido. E a gente sabe que variação no intervalo RR é um tipo de arritmia muito importante. Por aí vai. Tem uma série tem o Fitbit, que aqui nos Estados Unidos é bem famoso, porque é uma versão mais barata. A Garmin tem um monte, né? E por aí vai. Ou o seu próprio celular. Existe uma série de apps que beiram o infinito, né? Que são informativos, que conseguem controlar o seu treinamento e vários parâmetros variáveis de treino, de nutrição, de desempenho, de repouso, como você falou, o teu celular te bota para dormir, controla tudo, né? E quanto maior for a alimentação que você conseguir dar para essas planilhas, né? Melhor é a visão e o controle do treinamento, né? E a evolução da performance como, no geral. O oxímetro do celular, eu ainda acho que é uma tecnologia que tem que melhorar. Não está escutando, não? Uma das coisas que tem que ter cuidado, olha só, há um tempo atrás eu olhei, tinha uma app lá na Apple Store, que era assim, medir frequência não, pressão arterial pelo celular, uma app. Aí eu falei, pô, interessante, você não precisa usar um manguito, né? Tá lá, o cara bota o dedo e mede. Aí que coisa interessante. Aí eu baixei e mediu. Mas a minha pressão é normal. Então, quando eu botei lá, deu um valor normal, eu falei, ué, funciona, né? E depois eu fui ler. Cara, naquelas letrinhas micro, 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 estava escrito assim que esse valor não é representativo do valor ideal. É uma aproximação baseada na média populacional. Aí eu falei, tá de brincadeira. Então tem que ter muito cuidado com isso também. É uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? É, pela câmera. Então, a questão do oxímetro e tudo, né? Obviamente o aparelho que você tem, né? O seu iPhone, ou seu celular LG, Samsung, qualquer que seja, tem muita tecnologia ali dentro, tem muita tecnologia ali dentro. Mas assim, é difícil entender que o tipo de luz, a intensidade da luz, né,
se vai ser o mesmo e tão fidedigno quanto, por exemplo, num oxímetro que você compra, que é um aparelho que somente te dá aquela medida, frequência cardíaca e saturação da hemoglobina. Né? Então, mas assim, depende, não estou falando que não faz, estou falando que depende, tem que ter cuidado com isso também. Então, o treinamento em grupo, ele é a terceira que aparece, né? A segunda que apareceu foi o HIIT, né? O HIIT é o segundo, o treinamento em grupo é a terceira, né? São pequenos grupos e tudo. O HIIT. Cara, olha só, a coisa de 15 anos atrás, a coisa de 15 anos atrás, quando eu comecei mais sério nessa onda da fisiologia do exercício e tudo, né? Meus grandes mestres, né? Inclusive, vou fazer uma live na semana que vem com o professor Renato Alvarenga, né? Então, foram o professor Renato Alvarenga e o professor Fernando Pompeu, sem dúvida, né? A gente falava muito desse tipo de coisa com relação à variação do estímulo, com alternâncias de alta e baixa intensidade, controlado, né? E com relação a essa variação dentro da academia, onde a galera ainda preconizava muito que era 3 de 10, 4 de 8, no máximo pirâmide invertida, e acabou. Né? E acabou, o pessoal nem falava muito de outras coisas. Né? E aí, quando eu tentava fazer esse tipo de coisa, algumas pessoas falavam, esse cara é doido, né? Isso aí não serve para nada, tá maluco. Treinamento competitivo, as pessoas falavam, não, são valências competitivas, um anula a outra, treinamento concorrente. Hoje a gente fala treinamento concorrente, né? Cara, pô, treinamento concorrente. Pô, se você falar isso pro cara que é assim, o levantador olímpico que vai ganhar a medalha, pô, maneiro pra caramba, beleza, eu tenho que quantificar realmente tudo, tudo, tudo. O cara que está na academia, talvez o treinamento concorrente seja mais interessante do que a monotonia de um tipo único de treinamento que leva em consideração a variáveis fisiológicas muito restritas, né? Então aí veio o HIIT. Aí o HIIT começou a tomar o mercado. O HIIT surgiu na década de 70, cara. Na década de 70, ou até um pouco antes, né? Não, novo, não. Isso é mais velho que Caio Vicentini, pessoal. Isso aí é mais velho que Caio Vicentini, né? A Ana é uma adolescente. Eu sei o que você está falando. A Ana é uma adolescente. Ai, Ah, que lindo. e aí, né, isso começou com o pessoal do treinamento, realmente, né? E aí o pessoal do futebol comprou essa ideia, né? O pessoal do futebol comprou essa ideia. E sempre tem essa ideia, esporte de competição, muito dinheiro, trazer coisas novas, os melhores fisiologistas, os melhores treinadores, né? Isso veio para as academias com muita força, né? Muitos dos conceitos, inclusive, da essência do HIIT, são utilizados em outras metodologias, como é, próprias sequências de treinamentos concorrentes, treinamento, como o próprio CrossFit, usam muitos, mas muitos elementos do HIIT na montagem dos seus programas. Né? E, obviamente, é uma tendência de mercado, é um salto de qualidade muito grande em como a gente vislumbra o treinamento, onde você diminui o volume, aumenta a intensidade e consegue um resultado melhor. Então, você não treina 1 hora, você treina 15 minutos e consegue, no final do dia, resultados tão bons quanto o treinamento com volume maior. Né? Então, a redução do volume, aumento da intensidade permite. Agora, cuidado, grupos de riscos, tem que avaliar. Né? Não é para todo mundo, não deve ser utilizado em qualquer momento. O fator de risco é bem maior, desde de lesões ortopédicas até eventos como morte súbita induzida pelo exercício. Né? Então, muito cuidado. Então, não é levar para a academia e falar assim, o Caio, Giovanni, Felipe, a Ana falaram que HIIT é bom, então chega lá, bota todo mundo, mete o pau e que se dane. Aí o cara vai lá, tem uma intercorrência mais grave, morre lá na academia, lá na sua frente, lá, e aí? Então, não é para qualquer um, mas assumindo que esse grupo foi avaliado, né, que você está fazendo essa quantificação, que você conhece o cara que está do outro lado, é excelente. Não existe treinamento ruim, mas existem pessoas que não são indicadas para aquele treinamento naquele momento, não é isso?
gente não só sabe fazer avaliação de FlexTest, dificilmente, dificilmente eu digo assim, é o que eu enxergo, pelo menos na minha realidade aqui. De poucas pessoas com habilidades manuais de fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese, saber interpretar exames, saber olhar o raio-x, saber entender dimensão, fazer os testes de dimensão. Porque muita gente dificulta as coisas, de operação esquelética. Então, vamos juntar essas duas que a gente está falando, o HIT com as tecnologias. Se eu estou prescrevendo um HIT agora, isso é online, o cara não está na minha frente, ou até está na minha frente, mas eu tenho uma tela de computador e eu estou fazendo essa prescrição para ele. Mas agora, todo mundo está ali com seu medidor, por exemplo, de frequência cardíaca, que é uma variável muito básica de se analisar, tá? E eu estou prescrevendo e eu estou vendo a variação da frequência cardíaca do cara ali na minha frente, na hora, com o treinamento que eu estou prescrevendo, eu consigo ter um controle muito maior e mais acurado da intensidade e do intervalo que eu quero colocar para aquele indivíduo. Ou eu consigo até me dar o luxo de dizer que está na hora dele parar. Ele não vai fazer mais, porque a análise das variáveis fisiológicas que eu estou vendo ali na minha frente, graças a essas tecnologias todas, né, do medidor de frequência, por aí vai, e tudo, né, eu estou sendo informado que meu conhecimento está me dizendo que ele tem que parar, não dá, né, ou por aí vai. E é ali, na mesma hora, não tem atraso, né? E eu acho que isso é uma evolução no sentido de prescrição online, né? O que me aterroriza com prescrição online, e obviamente isso é uma tendência, não tem como, é eu lá na frente da telinha dizendo para o pessoal em casa fazer uma determinada atividade, um determinado exercício com uma determinada intensidade, número de repetições, volume, por aí vai, né? Com determinada carga, mas eu não sei quem é o cara que está lá do outro lado. Isso me aterroriza, é o que você falou. Eu sou um cara que eu gosto de ver a avaliação do cara antes de prescrever qualquer coisa. Mas talvez isso não seja possível. Então, quais são os elementos que a gente pode usar para ter um controle, né? Para ter um controle um pouco melhor desse indivíduo que está em casa agora, né? Tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que claro, tem que fazer. Eu acho que a sacada aí é saber que você não vai fazer o mesmo treinamento com a mesma intensidade que se tivesse o professor do seu lado. E o professor tem que ter essa ideia e saber que o que a gente tem que fazer é assumir que existem riscos, né? E como é que eu posso agora promover um tipo de treinamento, né, onde esse indivíduo vai ter benefícios nessa época de pandemia, vai ter benefícios, mas eu trago os benefícios para ele, mas eu não elevo o risco acima do que é o esperado, né? Eu tenho que manter isso como baixo risco nesse indivíduo que está em casa e eu não sei quem é. Uma vez que você fala alguma coisa, coloca alguma coisa aqui na internet, vai para o mundo todo. Eu acho que né, a reabilitação, sem dúvida, a questão da fisioterapia que você falou, nesse caso, o fisioterapeuta, ele já conhece o indivíduo, né? E é um negócio, muito personalizado. É muito personalizado. Na educação física, a ideia é mais coletiva nessa era digital. E aí complica um pouquinho mais, né? Obviamente, se é o personal que está ali prescrevendo uma série específica para o aluno que ele já conhece e ainda tem essa troca de tecnologia, o cara está tendo essa informação no computador dele de variáveis fisiológicas daquele indivíduo, aí, pô, fica mais fácil. Mas quando você vai lá e dá uma aula para todo mundo, e aí, de novo, é o que eu falo, né? Quando está indo essa galera aí que é de primeiro, segundo, terceiro período lá no Instagram, no YouTube, e colocando aula para todo mundo, né? Isso é exercício legal de profissão. 2, o cara está ali, o cara não tem ideia do risco que ele está correndo e que ele está impondo às pessoas do outro lado, né? E de novo, né?
Cara, olha, só para concluir isso aqui rapidinho, para a gente mudar, né? Tem um, tem um gráfico que chama efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. É um gráfico assim que é um gráfico que ele coloca, né? É um gráfico que ele coloca o seu nível de confiança, né? E aí ele sobe, 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 vai lá no alto. E aí esse cara que está aqui no alto, ele é esse indivíduo que não tem conhecimento nenhum. Então ele se expõe, ele acredita, ele fala, ele vende bem o produto, porque ele não sabe nada. Ele não sabe nada. E aí esse gráfico faz uma curva e vai lá embaixo. E lá embaixo quem está é o cara que tem todo o conhecimento do mundo. Porque esse é o cara que a confiança dele em passar aquela informação é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque ele pensa, será que está certo? Será que alguém vai discutir? Mas e esse elemento, e aquela variável, e isso, e aquilo, e tudo? E aí tem o cara que vira o especialista. Ele sobe de novo, ele tem o conhecimento e ele tem a confiança para passar, né, para se expor. Mas é interessante que o cara que tem a maior confiança em passar qualquer tipo de informação é o cara que menos informação tem nesse gráfico. Né? Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger. Depois isso é muito utilizado aí pela galera aí. Olha o professor Gustavo aí falando, o poder da capacidade crítica. Toda capacidade crítica é totalmente dependente do conhecimento que o indivíduo, informações que ele armazenou ao longo do seu treinamento, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, nos seus estágios. E se ele não tem nada disso, aí danou-se. Vamos passar para a próxima, então. Treinamento em grupo. Então, as vacinas vão chegar aí uma hora mais tarde. Eu acho que o mundo vai voltar. É claro que a gente tem uma preocupação de poder estar oferecendo coisa online devido a essas condições, mas o mundo voltando ao normal, acredito que as coisas vão voltar ao normal, de fazer o tete-a-tete, de ter as academias, de ter as aulas em grupo e tal. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que se readaptar e tem que se, principalmente em grupo, que as pessoas estão morrendo de medo, assim, né? No nosso terceiro dia, no nosso dia da live, a gente vai falar como é que vai ser essa volta aí das academias, os cuidados e tudo, né? Eu acho que isso que você falou é tudo verdade. Eu só discordo ligeiramente do ponto de o conceito de normalidade, né? Essa onda digital, ela estava dentro das academias assim muito por baixo. Você estava lá para escrever um negócio e o cara está olhando no celular dele, um indivíduo na Califórnia fazendo uma série e ele fazendo aquela mesma série, não aquilo que estava lá, e por aí vai, né? Seguindo rotinas de treinamento do mundo todo. Isso vai continuar, eu acho que isso não vai mudar. Eu acho que isso agora, com a pandemia, só ganhou força. E essa vai ser a evolução desse mercado, cara. Essa questão. Aqui nos Estados Unidos a gente vai falar disso, tem uma série de produtos, você compra uma bicicleta da Nordic ou da Peloton, e aí tem uma tela grandona na sua frente que é um cara dando uma aula de spinning, e eu vou te falar, eu entrei no website, é uma aula boa pra caramba. Boa pra caramba. E todo mundo faz. Eu tenho alguns problemas com isso, né? A primeira crítica com isso é que quando você dá uma aula de spinning, você olha o cara na tua frente, você consegue avaliar, né? E uma das coisas que você usa muito é o seu índice de percepção de esforço para o esforço que ele está fazendo, né? E você pode, em algum momento, pedir o cara para descer da bicicleta e parar. E agora, quando você coloca isso online, não acontece, você não está vendo o cara. Mas pequena, academia de bairro, academia popular. Pô, quem dera, hein? Então, eu sei que isso aí vai entrando. Não vai ser uma coisa, acho que vai ser uma discussão saudável de amigos em bar. Só volta a nossa cervejinha aqui. Mas assim, não sei se der. Só volta um aperitivinho aqui. Que talvez não seja uma tendência tão rápida assim. Eu sei que está evoluindo. Eu acredito nisso.
né? Que as coisas estão Não, evoluindo. sem dúvida, sem dúvida. O aprimoramento, né, para fazer o negócio lá, a obra de arte, depende lá do toque mínimo do pintor, do escultor. E, cara, você já trabalhou em sala, você sabe disso. O cara está do meu lado, eu estou ensinando o cara aqui um exercício, um padrão de movimento, ele do meu lado, ali do meu lado. Eu virei a cabeça e olhei para o cara que está do lado. Quando eu volto, ele vai estar fazendo o contrário do que eu falei, é uma coisa totalmente diferente, do meu lado. Imagina do outro lado da internet, né? Aí é complicado. É muito, muito, muito. Me assusta demais. Pois é, em pequenos grupos, você pode ter no seu computador todo mundo com um monitorzinho de frequência, um relógio desse que dá um monte de atividade, e você tem ali na tua tela, né? Você controla melhor a intensidade em cada indivíduo, aparece ali para você. Mas quando você coloca o negócio na internet, tem milhares de pessoas vendo e fazendo, aí perdeu o controle. Tem que ter muito cuidado com essa prescrição. Eu acho que programas de treinamento com intensidade muito elevada devem ser evitados nessa era digital, já que você não sabe quem é que está fazendo do outro lado. Estou vendo. Então, vamos falar um pouquinho então, a primeira tendência, obviamente, são essas wearable technologies, né? O seu celular, seu relógio, por aí vai, né? O HIIT é uma tendência para esse mercado. Você tem que incorporar elementos, esses elementos na sua vida profissional para esses meses, para esses anos que estão vindo aí. Você tem que saber o que é isso, você tem que trabalhar com isso de forma segura. E group training, né? É o terceiro. Treinar em grupo é mais motivante, é mais legal. A musculação em si é um esporte solitário, tá? É a sua série. A essência da musculação é um esporte solitário. O treinamento em grupo ele é super motivante, né? O professor te motiva, teu amigo te motiva, pode não ser assim, mas se isso não for o caso, existem problemas na idealização daquela atividade, porque a ideia de treinar em grupo é que seja mais motivante, né? Que todo mundo consiga fazer o negócio com um grau de alegria, de motivação maior, né? Então, treinamento em grupo tem bombado. O que é treinamento em grupo que a gente vê? Spinning, as aulas de spinning, por exemplo, as aulas de coletiva e por aí vai. Pô, não, nossa, o Rio de Janeiro, pô, Roxana tá com a mala cheia aí, Rio de Janeiro, um calor do caramba, atividade na água é super legal, é super motivante. Tem essa ideia do ciclismo aquático, pô, achei esse negócio maravilhoso. Tem lá que eles colocam lá o mini Trump na água e faz como eu esqueci o nome, cara, me deu um branco, que hidrojump, exatamente. Hidrojump. Cara, que esse negócio é muito, muito interessante. Dá para o professor explorar uma série de fatores ali, muito, 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 muito legal. Isso é muito legal, né? Exercício na água é muito legal, né? E transcende muito a ideia da natação clássica. Olha só, pole dance na água. Isso aí é quente, hein? Desce na água. Isso aí é quente, hein? Na água, cara, eu só boto uma coisa nos meus alunos, cara. Polidense, eu acho fantástico isso, porque você mexe com. A polidense é difícil pra cacete. Eu fui fazer aula de polidense, professor Giovanni. Eu fui fazer porque eu sou desse, eu sou homem moderno. Eu fui fazer polidense e eu, cara, numa aula de coletiva, né, da faculdade, eu levei os alunos. Pô, cara, para sustentar o corpo ali, tem que é mole, meu irmão, pra fazer a bandeira, sustentar o pra corpo. fazer abdominal. É muito difícil. Pô, maneiro. Depois, na água, talvez na água, muitos desses movimentos que têm um nível, né, mais alto, na água se tornem mais simples de serem executados, né? Porque você tem um impulso, diminui a gravidade, te facilita. E detalhe também, se você cair na água, acho que é melhor do que cair no chão duro, né?
Não, poupe-me desse vídeo. Eu não quero ver esse vídeo. Poupe-me desse vídeo. Não consegui seduzir ninguém com essa bundinha espirrada aqui, mas eu consegui fazer uma abdominal. É isso aí. Não, poupe-me desse vídeo, eu não quero ver esse vídeo. Poupe, cara. Beleza. Eu acho que eu vou ter que, como eu tô aqui no PP, eu vou ter que desligar aqui rápido e falar para os nossos ouvintes aí. Vai ter aquela quietinha de 30 segundos. Beleza. Então, gente, a gente vai sair agora 20 segundos. Fica todo mundo aí. O Felipe vai abrir de novo a live e aí a gente volta a falar de duas tendências hoje ainda, que é o treinamento com pesos livres, né, e personal training, né? E eu quero falar muito disso. Show! Beleza, vai lá. Show, meu querido. Tá bom? Obrigado, tá, cara? Vai lá. Cara, Show, meu querido. Vamos esperar um pouquinho agora o Felipe entrar, a galera que está aí com a gente aí no Webex. Já tô entrando, hein, galera? Giovanni, Falar tu um me pouquinho aí ouve? dessas duas últimas tendências aí, né? Que é o treinamento com pesos livres, que está voltando aí para o mercado com muita força, e a personal training. Né? E personal training é interessante a beça, porque Já tô lá, hein, Giovanni? Voltamos aparecia aqui, pessoal. sempre, lá nos primeiros, né? No número 1, número 2, e agora caiu. Valeu, galera que tá entrando aqui na live, a segunda parte da live. Vem caindo essa ideia. Preciso derrubar detalhes técnicos, que é quando o organizador é quem faz ali a live e ele precisa sair, né? O Caio tem um horário para dar aula, eu preciso entrar. E aí precisa derrubar a live, é um detalhe técnico que o Instagram não está prevendo. Mas a gente voltou por aqui. De novo, galera que já está no vai Webex entrar em aí, depois se instantes tiver pra gente algum tipo finalizar de pergunta, alguma coisa, duas alguma que a tendências gente do não dia, abordou tá? aqui, sem problema nenhum. Assim que Pode o entrar Giovanni lá pedir no aqui meu pra perfil, ou no próprio ATP, vai lá no direct, manda pergunta pra gente, a gente responde. Tá? Se não souber a Beleza. resposta, O Giovanni eu também quem já está saiba falando, está interagindo com os alunos lá para vocês a resposta mais tarde. na nossa aula aqui, que tá, isso aqui está ATP tá rolando. aqui, ó, Felipe voltou. Desafio tecnológico. A gente rola aqui pela live, rola pela aula no computador. Tem um conflito aí de tempo do áudio, sincronização. Então o Giovanni está conversando com os alunos lá na sala de aula. E agora estou aceitando ele aqui, para a gente continuar. Tá com delay, não tem jeito. Voltei, Felipe. Vamos lá, show de bola. Bom, estou com o microfone aberto lá na live, lá na aula e aqui também. Então, pode ser Beleza. sincronizado aí. Não sei como é que tá o teu áudio. Você está me ouvindo? Não, o meu tá excelente. Pela live, Essa né? ideia aí de usar o fone ao invés de deixar o microfone, pô, isso melhora muito a qualidade do áudio. Muito melhor. Isso é uma coisa interessante, né? A gente, essa mudança do analógico para o digital, né? Ela não se dá só em elementos grandes assim de eu vou comprar o melhor computador, o melhor software. Você sabe usar? Pequenos detalhes, a gente fazendo essa live aí, esse negócio de usar o fone em vez de deixar o microfone aberto. Isso faz toda a diferença com relação ao retorno, ao eco. Cara, isso é uma coisa pequena demais, mas assim, eu aprendi por tentativa e erro, né? Fiz uns áudios aí que ficaram umas porcarias, né? E aí, conversando com o pessoal, os caras, você tem que ter o fone, porque senão não funciona. Então, isso é muito importante, né? A gente saber isso tudo aí. Quando você faz também live, ou você está fazendo algum tipo de gravação e é uma externa e tem vento, né? O cara está falando e a única coisa que você escuta é... Exatamente. E aí? Tem equipamentos que, né, aquele microfone cabeludo é para isso, Por né? isso que a gente não entende porque tem aquela espuminha, mas é para isso. Eu sempre fiquei pensando, porque o cara usa aquele bicho lá, que parece lá um da Vila Sésamo lá. Porque tem um motivo, né? Tem motivo, agora eu sei, né? Agora já sabe. Agora eu sei. Vamos falar mais um pouquinho, então, vamos para o número 4. O número 4 é treinamentos com peso livre, né? A musculação... Uma coisa que eu queria comentar, que como o espectador estava vendo ali, como as coisas se interligam. Não, tudo conectado. Não estão ali de propósito, não estão ali por acaso. Elas vão se interligando ali, né? O HIIT, ao mesmo tempo que é uma estratégia
maravilhosa, ele está sendo aplicado em treinamento de grupo, então aí tem que ter um cuidado, e aí a tecnologia lá, pelo smartwatch e tal, isso vai ajudar o controle do treino, né? Vocês falaram brilhantemente da disciplina que eu dou lá na universidade com esses alunos, que é a avaliação física. Eu acho que é fundamental, antes de qualquer processo, você mapear onde é que esse indivíduo está, qual estágio que ele está, onde ele quer chegar, qual o seu objetivo com ele, qual o objetivo dele contigo. Então, assim, é muito legal como é que as coisas vão se interligando. E aí você vai lá, treinamento com peso livre. Sem dúvida. Para a gente entender por que treinamento com peso livre tem evoluído de novo, obviamente não é só uma coisa rápida de modismo que vai passar. Pode até passar, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho da história da musculação. A história da musculação vem de treinamento com peso livre. Em um determinado momento, a gente começou a aparecer no mercado os aparelhos. E os aparelhos, eles vinham de uma ideia, e obviamente pode fazer uma live, a gente, em qualquer momento a gente fala da origem da musculação, e tem algumas hipóteses, né, de como é que começou e tudo. Mas a ideia de usar aparelhos era assim, o conceito principal na musculação era, eu preciso isolar ao máximo um grupamento muscular ou um único músculo, e eu vou potencializar o trabalho naquele músculo. E depois eu passo para um outro, e no final da semana, com um pouco de sorte, eu contemplei todo o corpo. Né? Mas essa era a ideia. Então, os modulados, né, eles evoluíram através, obviamente, com conceitos de engenharia moderna e tudo, né? A polia excêntrica que a Nautilus lançou há muitos anos, né? A Cybex, Tecnogym, que lançava consultorias para fabricar equipamentos de acordo com a determinada população, e aí o negócio, né, evoluiu demais. Mas a ideia era sempre isso, o isolamento de um grupamento ou uma parte do corpo para potencializar o trabalho ali. Essa ideia... Uma segunda pegada aí, se você me permite te interromper. Claro, por favor. A gente precisa, quando a gente vai para o mercado, né, aí eu vou olhar com a cabeça do empresário lá, o dono da Tecnogym ou alguém que está ganhando dinheiro no fitness. Ele precisa pensar em escala. Né? Pensar em escala significa, o aparelho de musculação, teoricamente, além disso que você está explicando, você não precisa ensinar o movimento. E é o que dá um trabalho danado, ensinar, por exemplo, um agachamento. Agora, ensinar a usar um leg press é meio que intuitivo. Então, quando eu estou falando em escala, talvez o aparelho faça muito mais sentido nesse momento. Não preciso também ensinar tanto as pessoas ali, ter um profissional que fique ali ensinando a fazer um movimento. O movimento meio que está pronto ali. E, além disso, tem o fator de isolamento da cadeia muscular ali que você quer trabalhar. Mas desculpa fazer o corte, porque eu acho que... Não, você... pensar nisso do ensino, né? Da interferência da pessoa. O aparelho, teoricamente, não precisa tanto de uma interferência. Precisa, mas não precisa tanto quanto o movimento livre. Então, não, sem dúvida, você inclusive leu a minha mente para o que eu iria falar. Eu falei a parte dessa parte de origem, né, dos aparelhos modulados, que eles vêm de uma corrente de pensamento que era o isolamento. Né? Isso é um ponto. Qual era o ponto positivo que se evoluiu dali? Né? A segurança. A segurança. Como você citou o exemplo do leg press, é muito mais raro de se observar um acidente, eu já vi, de um acidente no leg press do que no agachamento livre, por exemplo. Né? Então, o trabalho com pesos soltos exige uma coordenação e um preparo através de exercícios educativos, por aí vai, muito maior e mais longo do que o trabalho com equipamentos modulados. Uhum. Né? O equipamento ele te coloca quase que na posição certa. O professor ele vai lá e vai só lapidar. Né? Antigamente tinha aparelho que você fazia um preset dele e você treinava com um cartãozinho. Você colocava o seu cartão, o aparelho autorregulava. Ainda tem. Isso que eu ia falar. O negócio evoluiu que o professor vai lá e ajusta o aparelho, faz o fit do aparelho para você uma vez só. Aquela informação fica programada quando você coloca o seu cartãozinho lá, né? Elementos como altura de banco, encosto e carga já são automaticamente calibrados dentro do aparelho, né? Então, colocados dentro do aparelho. E aí isso é sensacional. Isso é sensacional. Mas aí veio a evolução. A gente saiu um pouquinho dessa ideia
de treinamento isolado de um grupo muscular ou um único músculo, e a gente passou para uma ideia de cadeias musculares, né? De cadeias musculares, né? E aí vem todo um conceito de cadeias musculares, e talvez a melhor escola seja a escola europeia, né? Com as ideias, a escola francesa fala muito de cadeias musculares que Cadeias governam cruzadas. padrões de movimentos complexos no corpo, por exemplo, o ato de sentar e levantar, o tônus da postura, né? Você tem no tônus da postura uma cadeia muscular que começa aqui, vai lá atrás e termina lá no teu calcanhar, não, passa por baixo do seu pé e vai terminar lá no início dos artérios, né? Então, é toda uma cadeia muscular imensa que você ativa quando você fica em pé, apenas por tônus da postura, né? Então, essa ideia, os próprios conceitos de integridade tensional, tensegridade, né, mecanotransdução, a ativação de conjunto muscular, cadeias que são complementares, cadeias que são opostas, né, padrões de movimento simples e complexos, ela ganhou muito o mercado do fitness, da educação física e da fisioterapia. O treinamento funcional é, se algo, totalmente, né, derivado desses conceitos de cadeias funcionais, né, de reabilitação de cadeias funcionais, para que o indivíduo consiga executar tarefas funcionais do seu dia a dia, né? Agora a pergunta, já tem um monte de pergunta entrando, tanto aqui no Webex dos alunos, quanto o pessoal da Pessoas live que aí. não têm noção corporal, esse tipo de treino não seria ruim? Pois é, eu ainda nem comecei a falar do tipo de treino. Então, Com peso livre, a princípio. com peso livre. Então, olha aí como é que é importante agora a interferência do profissional. Vamos voltar, exatamente isso, vamos voltar. Então, só para ajudar na resposta dele, a Aninha colocou aqui, ó, que é a volta da ginástica localizada. Renascimento da ginástica localizada. Que é com peso livre, basicamente, né? Movimentos corporais. O peso do corpo, né? A gente vai falar um pouquinho de treinamento com peso do corpo, somente. É isso, você precisa ainda outra, a gente vai voltar lá, daqui a pouco vai falar, né? É a tendência mundial, mas peso livre, gente, é uma tendência mundial. Amanhã a gente fala sobre peso corporal. Utilizar elastic band é uma tendência mundial, né? Utilizar peso livre é uma tendência mundial. Trabalho de cadeias não é uma tendência, é uma norma. Esquece esse conceito antigo de isolar um único músculo, a menos que você tenha um objetivo muito, mas muito específico para isolar aquele músculo, aquele grupamento, você vai trabalhar com cadeias, né? O conceito de cadeias musculares, e não com o conceito de isolamento ultra. A gente tem que ter só um cuidado aqui, porque, por exemplo, a gente tem um grupo específico também que gosta da plasticidade ali do corpo, né? Os bodybuilders que trabalham com isolamento específico para hipertrofia específica de grupos musculares específicos ou de músculos específicos para uma competição que valoriza estética em detrimento da função, tá? São objetivos diferentes. A gente está livre aqui de julgamento de valor. Não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. O que a gente está falando é de tendência de treinamento. Mas, por exemplo, o bodybuilder ele trabalha músculos muito específicos que, teoricamente, para a competição ele é muito importante. Talvez para a função ele não seja tão... Ele é importante, todo músculo tem uma função, mas talvez para uma função global ele não seja tão importante, tá? E algumas vezes o que acontece é que quando você faz esse tipo de trabalho com valores unicamente estéticos, né, e eu quero falar um pouquinho disso, você acaba levando a desequilíbrio de cadeias que vão te deixar mais propenso a desenvolver lesões no futuro, lesões agudas e crônicas, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Não, sem dúvida. Mas aí, volta no que eu falei, se há um objetivo muito claro, muito específico, que justifique, ok. Mas, do contrário, não é uma tendência mundial. Que esporte de alto rendimento, né? Atividade física feita em alto rendimento é altamente lesivo. Se a gente olhar para o ícone do bodybuilding, na época, pelo menos até onde eu conhecia, né? Que foi o Arnold Schwarzenegger, que esse cara conseguiu se manter saudável, está vivo aí, tá bem, mas a gente teve o sucessor dele, que foi o tal do Ronnie Coleman, que é um monstro. Quem for ver a diferença entre os dois é gritante, né? Se você olhar para o documentário do Ronnie Coleman hoje, dá pena. O cara tem zero função, se arrasta, ainda treina, mas assim, problemas de coluna, 5 cirurgias de coluna, enfim, então se a gente for joelho, tornozelo, quadril. Isso acontece. Então, treinamento de alto rendimento é altamente lesivo, pessoal. Então, a gente não está falando aqui, não faça bodybuilding, não faça treinamento funcional. É outra história, tá?
Para Pois gente é, não sem começa a dúvida. galera pensando aí, Eu particularmente, né? Eu particularmente, como você sabe, eu gosto de trabalhar com grupos especiais, né? Hipertenso, obeso, terceira idade, diabético e tudo, né? E eu tenho muito, né? Obviamente tenho feito mais é ciência e educação, realmente longe da sala e tudo, né? É avaliação de vez em quando, amigos. Mas a galera fitness, né? Eu acabo passando para outros exatamente porque tem alguns conceitos que são muito errados e os caras não querem. Mas aí vamos voltar aqui ao cerne da questão, né? Mas o treinamento com peso não seria ruim porque é mais difícil e tudo? Pois é, olha só. Aí é que entra o profissional, como o Felipe mencionou, né? Um profissional bem formado e bem qualificado, ele é capaz de quebrar esse padrão complexo de movimentos em 3, 4, 5 exercícios educativos, até você chegar naquele final, onde você já tem o controle total de cadeias e controle total do seu corpo, para que você consiga é, é, você consiga fazer esse movimento complexo sem o risco de lesões. famosa progressão pedagógica, né? Ou Que a gente seja, aprende isso na universidade. um profissional bem formado e competente, ele consegue quebrar esse movimento complexo em pequenos exercícios educativos para progressão e vai chegar lá no final, você vai conseguir fazer. Gente, vou dar um exemplo assim, ó, de uma coisa, parada de mão. Você acha que o cara que vai treinar parada de mão, ele chega do nada na academia e fala assim, opa, peraí, vira aqui de cabeça para baixo, bota a mão e sai andando? Não é. Existe uma série de movimentos educativos em que se o indivíduo respeitar, se o indivíduo fizer daquela forma correta, ao final daquele determinado tempo, ele vai conseguir executar a parada de mão. Do contrário, nunca. Só para você falar da parada de mão, né? Eu treinei muito tempo a parada de mão por conta própria, nem pesquisava muito não. Ia lá na grosseria. Deixa eu fazer a parada de mão aqui na parede e aos pouquinhos eu vou saindo da parede para ver como é que. Pô, levei um tempão para evoluir. Aí fazendo aula com mais ginasta, cara, em 2 aulas eu fiz uma parada de mão assim, Que não fez em quase um ano minuto, sozinho. parado sozinho. Então, com duas aulas que ela fez uma progressão pedagógica, passando por parede, por elástico. Cara, olha, faz toda a diferença, né? O profissional faz toda a diferença. Toda a diferença. Vê aí na internet aí o teu exercício preferido aí, que é o Kettlebell Swing, né? Pô, cara, aquilo é complexo pra caramba. Você tem que quebrar aquilo em 3, 4 movimentos porque o cara conseguir chegar no final e fazer um movimento complexo. Não é assim? É um movimento com peso livre que não está associado à flexão do joelho. Todo mundo acha que é fazer um agachamento e jogar o troço. Cara, é muito, muito difícil, muito complexo. É um movimento onde... Exato. A velocidade de condução, ela é aumentada, ela não é lenta. Aí você vai falar da física do freio, do movimento, para depois pré-estiramento. O momento de inversão, aquilo ali é um momento, pode ser altamente traumático se você não souber fazer. Exatamente. Né? Mas não é assim, eu vou chegar em casa, vou encher uma chaleira de água, de pedra e joga aí pro alto aí e ver o que acontece. Não é, né? Aí é um movimento complicado. Na minha concepção da prescrição de atividade física, eu sempre tenho um único objetivo, né? Que é o objetivo que eu tenho para mim. Esse cara tem que chegar aos 75 anos de idade jogando bola com os netos, levando os netos na pracinha, pegando no chão, botando no escorrega e tudo. Se esse não é um objetivo dentro da série do programa de treinamento do indivíduo, então o programa para mim já começa de premissas erradas. Agora eu vou defender o CrossFit, que muita gente mete o pau no CrossFit, eu já sofri muito com isso. Eu gosto do CrossFit, eu já te falei, eu gosto do CrossFit. O meu problema com o CrossFit o problema que eu tenho com a educação física, que tem profissionais ruins. Aí complicou, cara. Mas o objetivo do CrossFit é o seguinte, aí muita gente usa o nome do CrossFit, do treinamento, do método, sem saber. O objetivo é, você não quer ser o melhor em nada, mas você quer ser apto de fazer, de performar tudo. Isso é exemplo de função. E ao longo da vida eu consegui ser apto a manter um padrão de potência, um padrão de força, um padrão de mobilidade, é o objetivo do negócio. E não é o objetivo do CrossFit Games, da competição do CrossFit, que foi o que vendeu o CrossFit para o mundo. Quem está acompanhando o método hoje, a marca, vamos dizer assim, e entrar lá no site, está vendo que eles pararam de apoiar a competição. O site não tem nada falando de atleta, tudo falando sobre velhinho, função. Então, assim, olha como é que é o objetivo do método, né? Não estou dizendo que ele é melhor do que o outro, estou dizendo que a gente precisa pensar a longo prazo. E quando a gente pensa em longo prazo, o esporte de alto rendimento é o oposto. O atleta ele se aposenta muito cedo. Você não vê um atleta olímpico com 35, é raro.
né? 40 anos é surreal. Né? Não, só se for um cara cara do fora da tiro, um curva. negócio assim, né? Então, assim, a gente precisa pensar em longevidade. Aí grupos especiais entra nisso também. O treinamento com Não, peso claro. livre, ele pode ser feito para criança, para atleta, para idoso, para doente, para cardiopata, para qualquer um, contanto que o profissional saiba aplicar. E aí não é só ficar do outro lado da telinha ou ter um relógio que vai ficar pitando, dizendo a hora que você começa e termina o estímulo. Então, você precisa entender o que você está fazendo ali. Olha só, então, tem uma pergunta aqui interessante para você. Um certo professor de CrossFit falou que não precisa ser formado em educação física para ministrar CrossFit. Está correto isso? Sim, está correto no método. Por quê? Porque o CrossFit é uma marca americana. Lá não tem graduação em educação física. Lá o que eles fazem? Para você ser habilitado ao método CrossFit, você precisa fazer um curso de um fim de semana, que não te ensina nada. Esse curso te ensina o quê? A passar na prova, que vai ter no domingo. Então você tem aula sábado e domingo e faz uma prova no domingo à noite. Esse curso é para que você passe na prova. Só que o que acontece? Aí a gente vai falar de mercado. O que acontece com esse cara? Eu fiz a prova, passei, tenho lá o Level 1, eu sou CrossFit Level 1. Primeiro, o Level 1 não te habilita a dar aula, te habilita a ser um cara que pode ficar como estagiário dentro de uma box de CrossFit, fazendo aula supervisionado ou estagiando sob supervisão de um Level 2, que é um profissional com segunda prova, que tem algumas pré-requisitos. Um dos pré-requisitos é uma quantidade X de horas, que eu não vou me lembrar aqui, sendo supervisionado por um outro profissional do método. E lá tem o seguinte, bom, você precisa provar por resultado que você consegue ministrar uma boa aula. E aí você é avaliado com a parte didática, a parte de conhecimento de ginástica, conhecimento de levantamento olímpico, conhecimento de treinamento funcional, de HIIT, de nutrição. Então, ou seja, é uma coisa muito maior do que aqui. Aqui no Brasil é assim, eu sendo formado em educação física, eu posso dar aula de qualquer coisa. Para mim já é errado. Já é errado. Porque eu não tenho capacidade, eu sou habilitado a dar aula, mas eu não tenho capacidade a dar aula de ginástica olímpica. Não sei nada daquela progressão, nada da técnica daquilo ali. Né? Então, é meio que juntar a prática com a teoria. Lá, você pode falar melhor do que o que você está aí, o CrossFit faz isso. Bom, você está habilitado a ser, o Level 1 é habilitado a ser um estagiário, vamos dizer assim. Você vai trabalhar sob supervisão de um profissional. Esse profissional, provavelmente o Level 2, ele já fez diversos outros cursos, inclusive de fisiologia, inclusive de adaptação de movimento, didática. É como se fosse uma faculdade toda em pedacinhos, que você vai juntando e forma um profissional. É mais ou menos um nível técnico, se a gente parar para pensar. Então, sim, só o curso te habilita a trabalhar com o método. Porém, te capacita? Não te capacita. Não, mas eu acho que a pergunta tem um cunho. Eu não sou formado em educação física. Eu posso ser lá o professor de CrossFit, o coach, no Brasil? Não. No É Brasil isso. não, porque temos Não. leis que protegem. Você tem que ser formado em educação física. Nos Estados Unidos também não. Porque você não é coach com Level 1. Você precisa ter o Level 2. Ou seja, você tem que ter tempo de prática e ser supervisionado e fazer os outros cursos em paralelo. Então, alguém falou aqui também do Zumba também. Então, da Zumba, pela mesma ideia, não precisa ser formado? Não posso falar, não conheço. Então, mas a resposta é, no Brasil, a educação física, né, é uma profissão regulamentada. Se você não tem um diploma de educação física, você não pode dar aula de Zumba, nem de CrossFit, nem de qualquer outra modalidade nesse sentido. Você tem que ser formado e ponto e acabou. E ponto e acabou. Agora, é o que o Felipe falou. A sua formação na faculdade é o teu nível básico de formação. Sim. Além disso, você pode buscar cursos de especialização, por exemplo, no CrossFit, no Zumba, qualquer que seja no futebol, e aí você vai se tornar um bom profissional naquela área também. Mas a graduação em educação física é um requerimento absoluto. Se você não tem graduação, isso é exercício legal de profissão.
Você não Isso. pode prescrever dieta para o cara porque você não é nutricionista. Você não pode abrir um consultório de medicina porque você não é médico. Você não E pode abrir um enquanto consultório você está de... estagiando, enquanto você está estudando, você também não pode trabalhar. Então, estagiários, estudantes, vocês não podem ministrar treinamento de nada. Vocês precisam ser supervisionados. Isso tem que estar claro. Não é a hora. Você ainda não é habilitado. Não estou dizendo que você é capacitado ou não. Você não é habilitado. São coisas que a gente pode discutir numa outra live. E Habilitação e é capacitação. exatamente o que eu falei. Um profissional bem formado, ele é capaz de entender conceitos como individualidade biológica, progressão, né? De um movimento simples para um movimento mais complexo, para lá na frente fazer aquilo. Conceitos de metodologias de treinamento, formação de bases fisiológicas, lá na frente, lá no pico da pirâmide, né? Eu tenho que fazer aqui uma base, bem, onde o indivíduo que é um estagiário, o indivíduo que está começando, ele não sabe nada, ele é um repetidor de movimentos. Alguém ensinou os movimentos para ele, mal ou bem, e ele vai lá, bota uma câmera e fica repetindo aqueles movimentos. Daí a dizer que esse indivíduo é um profissional, né? Aí, não, gente, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Então, o Felipe é o quê? Então, eu sou o quê? Se esse cara é profissional, então eu sou o quê? Como é que eu... Se eu digo que um aluno, alguém que não é formado, eu digo que esse cara é um profissional, então que palavra eu uso para descrever um indivíduo que é formado e tem anos de experiência em uma determinada área? Né? Não dá. Não Beleza. dá. Então, Bom, a gente meio que fugiu do treinamento com peso livre aqui. Acho que fez sentido essa discussão. Isso. Mas a discussão toda é essa. Treinamento com peso livre, gente. Ricardo Veloso falando que os estudantes têm que procurar estágios que fomentem a prática. Além da prática, o aprendizado. Estava falando mais cedo com os alunos o seguinte: não adianta você fazer um estágio para ganhar dinheiro. Tem que fazer um estágio para aprender. O dinheiro do estágio é uma ajuda de custo para você se manter, conseguir chegar no estágio, ganhar, comer. O estágio é para aprender. E, obviamente, de forma prática. De forma teórica, a gente aprende na universidade. De forma prática, sim, o estágio tem que te ajudar. Né? É uma introdução ao mercado. Não é uma substituição de mão de obra. É a sua residência. Você vai fazer é um internato, a residência, o estágio, né? Você está lá sendo supervisionado e aprendendo a sua profissão, né? Exato. Fazendo um trocadilho. Mas assim, treinamento com peso livre, rapidamente, né? Só para fechar tudo. É extremamente eficiente, mas necessita uma atenção maior, necessita uma progressão pedagógica de movimentos mais simples para alcançar movimentos mais complexos. Né? Leve em consideração o princípio de treinamento de cadeias, né? Onde os melhores movimentos com peso livre são movimentos integrados e não movimentos isolados. Né? É uma tendência de mercado utilizar peso, utilizar elastic bands, utilizar corda naval, utilizar o peso do próprio corpo e por aí vai. Né? Você tem que ser capaz de entender isso. Pode até não concordar, mas deixa eu só fazer um ajuste aqui, Giovanni. Claro. Não sei você, mas eu não tenho a capacidade de falar sobre os atletas de fisiculturismo. Então tem um aluno aqui me dando uma luz aqui, ele falando, olha, o Nicola teve lesão que ele já tinha um problema genético. Então assim, gente, eu não vou falar, a gente falou um pouco dos atletas, mas a ideia é falar sobre a atividade, modalidade, não dos atletas, porque realmente não é minha área, eu conheço por alto, e ele está falando aqui, ele escolheu seguir, mas ele sabia dos riscos. Tirando o atleta da questão e colocando a modalidade, qualquer modalidade desportiva, quando você desempenha ela no alto rendimento, significa que você extrapola limites fisiológicos constantemente para evoluir num padrão, às vezes arriscado, em função de um resultado comercial, competitivo, é isso que a gente estava discutindo, que não é saudável, tá? Independente de quem é o atleta, se ele já tem predisposição genética ou não. Talvez o treinador dele deveria ter avaliado isso. Cara, você tem uma lesão genética aqui que, se você evoluir, você vai acabar. É o caso do Guga, que tinha uma predisposição no quadril e, cara, vamos embora, é custo-benefício. Ele foi um campeão, para ele valeu a pena. E quantos outros Gugas se lascaram ali, tentando virar um atleta de ponta e não conseguiram? E o futebol? Pega o futebol. Futebol. O cara se aposenta com 30 anos de idade, por aí vai.
E quem chega lá. Agora, se você é parte daquele 0,00001% que ficou milionário com futebol, pô, maneiro, cara. Eu acho que valeu todo o seu sacrifício. É, Se você é aquele cara que custo-benefício. se matou de treinar, acumulou um monte de lesões ao longo da vida para ganhar mais uma medalhinha de plástico, né? Falar outra coisa, né? Falei disso, eu lembro da galera do jiu-jitsu também, né? Se você ganha vida com isso, está fazendo dinheiro com isso, pô, maneiro. Mas se você está competindo, mesmo com lesões, né? Mesmo com lesões, não está obedecendo o tempo de recuperação, rotinas de treinamento e tudo, porque você quer ganhar mais uma medalhinha de plástico no final de semana, cuidado, né? Cuidado, porque essas lesões elas são cumulativas. Se você não resolver, se a resolução da lesão não for 100%, quer dizer que a próxima vai ser muito mais grave. E vamos falar assim, a gente está falando para o usuário, né, para o participante. Agora, você como professor, né, treinador, você tem a obrigação enquanto educador em falar para esse cara, olha, você não vive disso, então você não precisa se cobrar nesse nível, você não precisa participar nessa intensidade. Então, você como educador tem uma outra posição aí. Você como atleta, beleza, você escolhe. Eu quero viver assim, eu estou acostumado a conviver com dor. Eu pratico atividade física de alta intensidade, eu convivo com dor. Eu escolhi isso. Agora, como educador, eu não recomendo. E eu falo, olha, não é necessário, você pode ter um bom resultado fazendo até aqui. E hoje eu revejo muita coisa. Tem coisa que eu simplesmente falo, não vou fazer. Tá ficando velho, mais inteligente, tá vendo? É o que eu tô te falando. Mas qual é o teu objetivo com a atividade física hoje? É você levantar mais peso do que o cara que está do teu lado? Ou é você jogar bola com 75 anos de idade? Eu quero idade? evoluir, eu quero passar uma barreira física minha. Ótimo. Mas como educador, você tem a obrigação de falar, o risco é esse. O problema é esse aqui que pode causar. O benefício também é que esse aqui, ó. Ego, vontade, satisfação, sei lá. Exato. Dinheiro. E aí a gente tem que falar de novo, gente. Tem uma galera ainda com conceito, né? Essa live vale para isso, para talvez revigorar conceitos nas pessoas uns que ficaram perdidos no passado e outros mudança de paradigmas. Uhum. Um dos elementos mais importantes que o profissional de educação física trabalha o tempo todo é a visão, a estética corporal. E, gente, aquela ideia de o bonito era, antigamente, o cara igual o Felipe falou, né, o Ron Coleman ou o Arnold nos bons tempos, não é mais. A ideia hoje é o cara com um corpo, a ideia de beleza, né, é um cara com um corpo mais atlético, né, que consegue, né, transitar melhor em valências diferentes. Né? É um sujeito que não é só um sujeito de força pura, é um sujeito de resistência também, é um sujeito que leva equilíbrio também. Né? Isso então, é um padrão talvez midiático, ditado por alguns. Aqui não tem julgamento de valor. Se você quiser ficar gigante, beleza. Se você quiser ficar atlético, beleza. Sim, se você quiser ficar sedentário e do jeito que você achar que é melhor, ótimo. A gente só está dizendo, existem argumentos científicos que mostram o que é mais eficiente, o que é mais saudável, o que não é. Eu pessoalmente acho que se você quer ficar sedentário não está legal não, né? Porque sedentarismo é o mal do século. Mas assim, meu papel eu ajudo quem quer ser ajudado. Tem gente que eu falo, o cara quer continuar sedentário, cara, mas sim, então, mas aí você está fazendo seu papel, você tem que ser um promotor de saúde. Sim. E nesse sentido que você tem... Eu dou exemplo. Claro, fala. Eu não me mantenho, eu me mantenho ativo, assim, eu não sou um exemplo de atleta, de fazer a melhor alimentação, mas eu procuro me manter saudável, dentro do peso, dentro dos níveis de bioquímicos. Agora, se eu falo, né, eu continuo falando, eu vou usar então minha esposa que está aqui, eu falo para ela, cara, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar. Ela não faz. Chegou um ponto que eu falei, cara, ok, a vida é sua, você não é uma criança que depende de mim. Eu falo, você tem noção de avaliar isso. Se para você tá ok, beleza. Mas aí vem uma pegada de neuromarketing, de neurociência, de padrão de venda. Talvez ela não tenha sido seduzida por algo dessa linha, que não é o tema aqui para a gente não fugir. Mas como educador eu falo, né? Agora, se você quer ficar diferente, é uma opção sua também, você tem livre-arbítrio. Porque eu vejo muita gente falar assim, o professor de educação física ele é gordofóbico. Não, mas não é.
Pode ser que tenha alguns que tenham gordofobia, como outros que não são professores de educação física, sejam gordofóbicos também, tá? Agora, quando você fala que não é saudável, não significa ser gordofóbico. Ah, mas eu sou gordinho e sou saudável. Eu tô vendo isso porque um ex-aluno nosso fez um post muito coerente sobre isso. Cara, choveu crítica no post do cara. Ele tá o dia inteiro ali respondendo crítica das pessoas chamando ele de preconceituoso e tal. E ele tá bem posicionado ali, do nível de saúde e tal. Gente, não é saúde. Se você quer ter o corpo que você quiser ter, é uma opção sua. Agora, enquanto profissional, eu preciso dizer, não é saudável. Ah, mas eu sou gordinho e saudável. Você é um ponto fora da estatística, um ponto fora da curva. Né? Estatisticamente falando, não é comum. Então, a gente precisa analisar dados. Bom, olha só, pois é, isso daí é uma coisa, essa aí cabe uma discussão aí de dias, mas se a obesidade é classificada pela Organização Mundial da Saúde, né, como uma doença crônica, você não pode ser obeso e saudável. Porque a própria definição de obesidade diz que é uma doença crônica. Ela está usando o saudável com outros fatores, mas se você for olhar liberação de hormônio pelo tecido adiposo, enfim, se a gente for entrar lá a fundo, não é saudável. Mas enfim, é um cuidado para não parecer preconceito ao invés de ciência. Claro, não, de forma alguma. Né? E de novo, né, mesmo uma coisa importante para a educação física, né, essa questão da adesão, aderência e por aí vai, né, e a manutenção lá, você tem que gostar. Né? Se você não gosta daquilo que você está fazendo, você não vai continuar fazendo. Precisa dar continuidade. Continuar fazendo, né? Você tem que gostar. E aí, se, no caso você citou até a sua esposa, se ela ainda não começou a fazer algo, obviamente tem questão de tempo e tudo, nos dias, é muito difícil e tudo, mas talvez ela não tenha achado a atividade que ela fala, caramba, eu gosto pra cacete disso. Com certeza. Na hora que ela achar, vai ser lá. E as pessoas fazem as coisas mais. Tem gente que gosta de pedalar, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de nadar, enfim, o mundo. Isso é julgamento de valor. Ela ainda não encontrou algo que é valorizado por ela, que vale a pena para ela. O cara não gosta de fazer nada. O pai comprou uma prancha de surf, ele foi lá, aprendeu a nadar porque queria surfar, fica surfando o dia inteiro e tudo, aí talvez aí fica até demais, né? Na água, esquece de fazer outras coisas. Né? Mas aí vai. E a gente já entra no nosso último tópico de hoje, que é o personal trainer. O personal trainer tem uma evolução interessante, porque se você pega os últimos anos dessa pesquisa do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, o personal trainer aparecia lá no top 1, 2. E agora ele caiu para o quinto. Né? Ele caiu para o quinto. E aí acho que cabe um pouquinho a gente falar algumas coisas. Primeiro, a gente vê muito na faculdade de educação física, um indivíduo que chega lá, você pergunta para o cara, mas qual é o seu objetivo na educação física? Eu quero ser um personal trainer famoso, desse que cobra 300, 400 reais a hora e está agendado assim de 7 da manhã às 10 da noite. Complicado. Né? Isso são pouquíssimos que conseguem fazer isso e tudo. Isso é um ponto mais difícil da gente discutir, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais disso, mas a ideia é que tem caído. E por que tem caído? A gente tem visto uma evolução tão grande com outros conceitos, assim, as tecnologias, né? Treinamentos com pequenos grupos, né? Programas mais qualificados, aulas mais bem elaboradas, né? Que tem tirado um pouquinho o foco dessa necessidade de se ter um personal trainer. Né? É caro, não é para qualquer um, mas ele ainda aparece entre os 10 mais. Eu acho que vai sair dali? Não, nunca. Se eu tivesse tempo e dinheiro, eu teria um personal para mim. Vocês podem perguntar, mas você não sabe o que fazer? Não, eu sei o que fazer, né? Mas a diferença é se eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E o cara que está do meu lado, sendo pago para estar ali para controlar tudo, ele controla o volume, controla a intensidade, controla o exercício que eu vou fazer, e se precisar ele me dá até um tapa nas costas, vamos embora, já está na hora, tem que fazer, vamos embora. Ele me dá um compromisso, porque eu estou pagando, o cara tem que ir lá, tem que fazer e tudo, e talvez eu não teria de outra forma, por problemas do dia a dia, trabalho e um monte de coisa que tem que ver. O nome disso é um gatilho mental. Sem dúvida. Coisa de venda, gatilho mental. Eu teria um personal trainer, né? Obviamente.
Mas Ó, um exemplo, as eu fiquei uma vantagens. época. Desculpa. Então, deixa eu terminar. As vantagens: treinamento altamente individualizado. Deveria. Isso aí depois eu vou falando o que não é, o que deveria ser. Altamente individualizado, com controle total de volume, progressão, intensidade, né? Acompanhamento totalmente individualizado, onde os menores erros de execução de movimento, as menores falhas no treinamento podem ser imediatamente corrigidas, porque o que eu vislumbro que vai ser o melhor para o aluno, na hora que eu peço para ele executar aquele movimento, eu posso ver isso. Não deu certo, porque ele não gostou, porque eu achei que a execução não estava boa, vou tirar, eu achei que era bom, mas não é. Vou tirar e vou colocar outra coisa, e por aí vai. Né? Então tem uma série de vantagens, principalmente, de novo, com meus grupos preferidos, grupos especiais, né? Uma série de vantagens, né? Que é o controle do treinamento, o acompanhamento ali no momento, o tempo todo, né? A avaliação é continuada, né? A adaptação da série é continuada, o tempo todo, controle de resultados, né? Modificação da série e tudo. Infelizmente, a parte que o Felipe quer falar aí agora. Por que não é assim, professor Felipe? Não, eu ia usar até meu exemplo, né? Bom, mas pegando a tua pergunta aí, por que não é assim? Porque, meu ponto de vista, dá um trabalho danado ser um personal que faz isso. Você precisa estudar muito. Não, e o dia inteiro você ficar controlando planilha no Excel do que o cara fez, o que não fez, como é que mudou. Excel, olha aí, ó, começou a piorar. Muita gente não sabe usar o Excel, não sabe usar o Word. Agora eu vou botar aqui, os alunos que estão ouvindo aqui vão ficar doidos. Eu pedi trabalho formatado na BNT, você não tem ideia do que veio. Então, assim, você precisa dominar as ferramentas básicas e ter um domínio, pelo menos do básico, que, assim, na minha época, que eu fiz curso de informática, estava saindo lá o pacote da Microsoft lá, e aprendi a usar o Word. Hoje, cara, você tem que nascer sabendo. Você é do tempo que tinha aquela máquina de apertar, digitar botão, assim, como é que é o nome daquilo? Não, essa é você, eu já fiz curso de MS-DOS, sistema operacional do Windows. Você era parte da datilografia, isso eu lembro, que você me contou. Eu nunca fiz curso de datilografia, isso é do teu tempo. Mas a minha madrinha era secretária e ela sabia, ela tinha uma máquina dessa, a gente brincava na casa dela. Tinha um determinado momento, era um papel, você tinha que dar uma porrada do lado dela assim, ó, aí botava o papel no centro de novo. Cara, o negócio era maravilhoso quando a gente era pequeno. Estou falando da mecanografia, a gente fez prova com a prova que vinha cheirando a álcool. Quem não fez isso na escola? Lembra disso? Como é que é? Eu não escutei. Aquela prova que a professora rodava, a prova que saía cheirando a álcool. Como era o nome daquele? E ainda tem, cara, as escolas do interior. Né? Mimeógrafo, isso. Não, as escolas do interior tem. As escolas do interior tem. É assim que faz. Mas não tem impressora. E aí o Fronteira, o pessoal que frequenta o Fronteira deve saber. Ele tem lá a máquina de escrever como decoração. E tinha uma criança olhando assim, mãe, olha esse computador, não sei o que, esse negócio aqui que tem um teclado. E a mãe não estava conseguindo explicar. Eu falei assim, rapaz, isso aí é um computador que você digita no Word e já imprime na hora. Aí ela conseguiu associar o que era a máquina de escrever. Mas vamos voltar pro negócio. Vamos voltar pro personal trainer. Depois no terceiro dia vai caber essa geração. Que faz como deveria ser, dá um trabalho danado. Ele tem que estudar treinamento, ele tem que estudar avaliação. Pô, nas aulas de avaliação física, cara, 5% dos alunos, no máximo, querem aprender a fazer avaliação física. Então, eu dou um curso de avaliação por personal, e que tem muita coisa de tecnologia ali, e eu falo, pô, cara, você o cara te contratou, e aí você tem que ter essa ideia, primeiro, marketing, como é que você vende teu produto pro cara e tudo, e o cara te contratou, a primeira coisa que você vai fazer com o cara é uma avaliação. O teu primeiro dia de aula com o cara é uma avaliação, você tem que saber como é que o cara tá, qual o objetivo. Os primeiros dias. Histórico patológico pregresso, eu quero saber, o cara tem alguma lesão, teve alguma doença, né? E aí, como é que vai fazer? Por aí vai. Aí passa por isso. Você tem que entender de avaliação física, controle de treinamento, tecnologia, feedback, gatilhos mentais para manter o cara motivado. A gente teve uma palestra sobre inteligência emocional, entender o que motivou aquele cara a te contratar. Ele quer emagrecer. Por quê?
tem um motivo dele querer emagrecer que está baseado em algum tipo de emoção que esse cara desenvolveu lá atrás. E a questão de valor, ele vai te manter se ele vê valor no seu trabalho. Se ele não conseguir ver valor no seu trabalho, ele vai falar, cara, não deu. E como que ele enxerga valor? Depende. Um treino tecnicamente muito bom pode não ser valorizado para esse teu aluno. Não. Vide quem faz aula com blogueiro que entrega qualquer coisa. Está lotado de gente fazendo aula. E outra coisa, é óbvio, antes que venha, sempre vem aquela questão assim, mas eu posso pedir o meu aluno para fazer a avaliação num centro de avaliação. Eu falo, beleza, você pode, você não precisa saber fazer a avaliação, você tem que saber ler a avaliação, não tem? Não, tem que saber ler a avaliação. De uma forma ou de outra, ele tem que aprender. Quando eu trabalhava na academia, né, eu me lembro que eu sempre modificava o treino do aluno, tentava buscar estímulos diferentes, acompanhava e tudo. E uma aluna que eu trabalhava, ela me falou assim, mas por que o outro faz sempre a mesma sériezinha do lado e tudo, e a gente está fazendo essas coisas diferentes e não sei o que? Ela gostava muito, ela ficava muito motivada em fazer coisas diferentes e tudo, que era legal. Era um desafio para mim, sempre também propor algo que era fora da caixinha, diferente. E aí a minha resposta foi muito simples, mas se ele faz sempre a mesma série, no mesmo pedacinho de papel, para que ele precisa de um personal? Não é? Mas o cara não continuou com o personal? Depende, né? Aí que tá. Eu tenho um clássico, assim, eu uso esse exemplo desse Às vezes continua, às vezes não, perde muito mercado e depois sai falando mal ainda. Mas eu dou um exemplo. Não, sai falando mal com razão, né? Porque os treinamentos são horríveis. Né? Por exemplo, tinha um personal, assim que eu me formei, tinha um personal que estava na academia, a principal academia que eu trabalhava, que ele falava o seguinte, cara, que ele falava, não, ele tinha alunos há mais de 15 anos fazendo aula com ele. Isso quando eu me formei, estou falando de 2007, tá? Que eu entrei nessa academia. Ele tinha alunos com eles há mais de 15 anos, ou seja, o cara foi um dos primeiros aí personagens do Rio de Janeiro. E o aluno, a maioria dos alunos, cada um tinha a sua série. Era igual a 15 anos. E eu até falo com ele assim, o Claudão, cara, eu dou o nome dele aqui porque ele sabe. Claudão, e o resultado fisiológico? Ele falava, calma, cara, você é recém-formado, você vai entender. Ele botava o cara num pulley, que tinha um pulley que tinha que entrar de frente, ele botava o cara de costas. Ele adaptava o aparelho inteiro para entrar o cara. Aí eu era um dos críticos assim, falava, cara, isso não dá resultado. Qual resultado a gente estava avaliando ali? O aluno dele, que estava com ele há 15 anos, e era um grupo grande de alunos, não estava atrás de resultado técnico perfeito. O cara queria outras coisas. Agora, ele tinha um cuidado lá de não machucar o aluno, ele tinha um cuidado, ele inventava umas coisas que a gente olhava assim e falava, cara, o resultado técnico para o aluno ali era irrelevante. E há 15 anos o aluno estava nessa brincadeira. E aí? Tem a questão do marketing também, mas que não é um personal que não dá resultado? Quem é que mantém 15 anos um aluno fidelizado pagando? Ele entrega o resultado. Talvez não seja o resultado que eu tecnicamente esteja avaliando como bom. A Roxana botou aqui, nem sempre o aspecto técnico é o mais relevante para o aluno. Eu te falo que o técnico ele é secundário para o aluno. A não ser que o aluno entenda fisiologicamente, tecnicamente, daquilo que você está apresentando para ele. Depende do grupo, é difícil. O problema é que essa discussão ela acaba levando. Eu entendo exatamente o teu ponto. O marketing pessoal é muito importante. Você tem que fazer o cara se sentir bem e tudo, atender bem. Como é que você atende bem, né? Eu já falei. O cara Roxana falando ali que tem um aluno há 23 anos. Roxana, você não é padrão de referência, né? Você entrega resultado, eu sei disso. Resultado técnico também. Você é e top. O outro resultado que é de relacionamento. Mas olha só. A Roxana tem um aluno de 23 anos, ele marca com ela 7 horas, ela chega lá que horas? Né? 10 para 7, 20 para 7, né? Fica esperando o aluno, né? Com certeza. Então, o que eu mais vejo é gente que o cara tá te pagando, marca com você, vamos marcar lá, sei lá, no posto 9 Ipanema. Aquele que tu gosta de ir lá, Felipe. Aí você chega lá, o cara chega... rapaz. De forma alguma. De forma alguma. Ali, entre ali o 9 e o 10 é que eu mais gostava de ir à praia. Aí você chega lá, o teu aluno chega às 7, você chega às 7h30. Aí no outro dia, 7h30. No terceiro dia ele vai falar o que para você? Pô, cara, valeu, mas não tá dando pra gente, não.
São né? outras habilidades que Pontualidade você precisa e desenvolver, tudo. não tem jeito. E dentro do que você falou, a questão técnica para mim é importantíssima. O cara tem que ser um profissional super capacitado e passar uma série, um programa de treinamento que tecnicamente se adapta ao aluno dele. Para o aluno, ele beira a perfeição. Agora, o que a gente vê muito aí é muita gente também que é charlatão no mercado. Mas Claro. o cara tem um monte de aluno porque ele tem um marketing pessoal muito bom. Mas ele é profissionalmente, assim, nível técnico, zero, zero, zero. Isso aí tem que ter cuidado. E Não é aí, esse o tipo de aluno que a gente quer formar. é isso aí. A nossa obrigação aqui, e para quem está assistindo a gente, que é colega de trabalho nosso que vai se formar e vai começar a trabalhar, é isso. Você, primeiro, capacidade técnica não é diferencial de um profissional graduado. É obrigação. É, Você ser muito bom tecnicamente é uma obrigação. Você está investindo, estamos falando aqui para profissionais que estudaram 4 anos, no mínimo. Você está investindo 4 anos numa formação. Se você não sai muito bom, no mínimo bom, o problema está em você. Ponto 1. Ponto 1. Então, assim, diferencial de mercado não é uma capacidade técnica muito bem desenvolvida. Isso é uma obrigação. Ponto 2. Deixa Você eu. tem que desenvolver outras habilidades que o personal trainer precisa, que é uma habilidade de marketing pessoal, que esses caras que não são bons tecnicamente, o charlatão, desenvolveu, você não. Então, olha só, você precisa juntar as duas coisas. Vai, Giovanni. Não, rapidamente, só apareceu uma pergunta ali. O uso de bioimpedância para o personal trainer. Olha só. Ele está perguntando aqui na aula também. Bioimpedância depende qual tipo de bioimpedância. Eu vou assumir que o que você quer falar é a avaliação do percentual de gordura. Né? Então, os bons aparelhos de bioimpedância, né, eles necessitam um investimento um pouquinho mais caro. Mas no mercado está chegando, eu inclusive tenho um que é um aparelhinho desse tamanho de bioimpedância. Posso até tentar trazer amanhã ou depois. E vai virar isso aqui, já. Depois eu explico por quê. Eu acho que o mais interessante desses pequenos aparelhos de bioimpedância, embora assim, eles estejam abaixo de uma capacidade ou critérios técnicos que eu poderia utilizar, por exemplo, para avaliação dentro do laboratório, mas na avaliação do dia a dia do personal, é se você consegue ter fidedignidade. Você mediu, depois mediu de novo, depois mediu de novo, depois mediu de novo, e você não tem grandes variações com relação à medida que deveria ser igual. Se o aparelho ele é acurado, tem acurácia também elevada, né? Então, ou seja, ele mede a medida que é a medida e não assim algo totalmente, né, estratosférico, né? Então você pode usar assim, tem que ter conceitos. Um exemplo é a avaliação de bioimpedância de manhã com cara em jejum. Tem vários, tem um protocolo que tem que ser seguido, galera. Tem um protocolo que tem que ser seguido. Colocou mediu ali. O que mais me interessa, assumindo que o teu aparelho é um bom aparelho, é a variação entre duas medidas. Se eu começo com o indivíduo e ele tem um dos objetivos é a modificação da composição corporal e perda de gordura, um dos objetivos primários do indivíduo. Né? Ele não te fala assim, você entende assim, ele te fala que ele quer perder peso, está gordinho e tal, e você entende que é modificação da composição corporal com diminuição do percentual de gordura. Perfeito. E você mede lá no primeiro dia, era 35%. Aí você faz o trabalho com ele, tal, 2 meses depois você avalia de novo, está 28%, 25%. Né? Mesmo com a variação desse aparelho assim, eu estou vendo que diminuiu. E isso para mim é o mais importante. Agora, se seu aparelho você mede 3 vezes no mesmo indivíduo, na mesma hora, e te dá 20, 40, 50, 30, assim, joga fora. Porque aí esse é um dos problemas do aparelho de pressão automático, né? Aquele de pulso, aquele... Não, o de pulso, para mim, nenhum presta. Assim, pois é. O que você usa no braço, ainda são... Mas é aquilo, né? Você tem o que você paga. Se você quer comprar aquele de R$50, cara... Você tem a tecnologia de R$50 ali. Não, você tem a tecnologia de R$10 ali, né? Que vai chegar a 50 na loja. Ao mesmo tempo, o esfigmomanômetro manual lá, o manguito manual com o estetoscópio é o mais barato e, sabendo usar, é super eficaz. Super fidedigno. Né? Super fidedigno. Verdade, verdade. Que a tecnologia está evoluindo e a tendência é, sim, a bioimpedância economizar maior tempão aí na avaliação. Você precisa saber, entender o que é bioimpedância, o que é resistência, reactância. Vai ter que entender isso para saber o que isso faz diferença no teu treinamento. E eu acho, inclusive, que vai virar isso aqui, ó. Porque o modelo mais novo, ele já faz a captação do sinal elétrico
através de um eletrodo de injeção aqui e uma de captação no dedo. Então ele faz uma corrente aqui de um braço para o outro, de um membro superior para o outro, e ele capta lá um sinal elétrico do coração e faz um registro eletrocardiográfico. Ah, sem dúvida, bioimpedância está evoluindo demais Para também. fazer bioimpedância é isso aqui, é uma alteração no software. Mas assim, é tendência sim, foi o nosso primeiro tema de hoje, as tecnologias que você utiliza no controle e treinamento, que isso fique uma coisa muito mais acessível, muito mais amigável ao uso. E aí, olha como é que é um problema também. O leigo pode usar. Quando você compra um relógio, que você tem o sinal eletrocardiográfico aqui, está muito claro nas letrinhas miúdas que você, Giovanni, falou do app aí de pressão arterial no início, que é uma bosta aquele app, que está lá. E ele não é uma avaliação médica. Você precisa interpretar aquele dado. Então, assim, e aí cai no problema que o leigo usa. E tem alguns leigos que estudam aquilo e vêm te perguntar: professor, o meu sinal elétrico aqui está dando uma infra de ST, o que é isso? Ferrou, porque você não faz ideia do que ele está falando. E é um leigo te perguntando. Né? Então a gente precisa, sim, se desenvolver nessas habilidades tecnológicas também, e o personal trainer, ele é um cara que vai precisar se manter antenado no mercado em cima disso daí. Rojana está falando aqui do Omron, da PA Digital, é citado em artigo. Mas aí qual o custo dele, Rô? Não custa R$50, entendeu? É o que o Giovanni falou. Eu assim, aparelho de bioimpedância, eu tenho um pequenininho aqui que eu gosto de usar, né? E eu já comparei várias vezes com Pollock 3 dobras, né? Usando esse protocolo, e a medida foi assim, bem próxima, nas minhas mãos, nas pessoas que eu avaliei, né? Então eu gostei muito do resultado. Né? Mas assim, você, no final, tudo na sua vida vai ser também um investimento, né? Você tem que fazer esse investimento, né? Investimento em cursos, em livros, em equipamento. Não adianta ter equipamento se você não entende o que está por trás do equipamento, e por aí vai, você tem que investir em cursos, em livros, né? Tempo, vai sempre ter um investimento, nem que esse investimento seja tempo na frente do computador, lendo, assistindo live, assistindo videoaulas, assistindo YouTube, muita coisa boa no YouTube também. Muito. Sempre vai ser um investimento, um investimento financeiro, comprando curso, comprando equipamento, comprando livros e por aí vai, né? E assim você vai, né? E repassando rapidamente o que a gente falou hoje. Então a gente falou dessas wearable technologies que vão lá do seu relógio, coisas sensores que estão na roupa que você usa, na sua bicicleta, estão no seu tênis e por aí vai. Aplicativos no celular, óbvio, isso aí é um mercado muito bacana, Giovanni. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo que eu uso como exemplo em sala de aula que você vira a câmera do celular para uma quadra de basquete e ele, sem nenhum tipo de sensor na quadra ou no indivíduo, ele capta todos os ângulos biomecânicos lá de cotovelo, de quadril, de joelho, todas as linhas da quadra, a cesta. Então ele mede a trajetória da bola e ele te dá o retorno em tempo real, o usuário, né? Então ele sabe se ele está saltando muito baixo ou pouco alto, né? Se a velocidade de reação dele não está boa. Enfim, olha isso, cara. Uma câmera faz isso tudo. Elimina, entre aspas, um biomecânico, elimina um técnico tático de treino, enfim. Você precisa saber usar. Tem jeito. Mas é pago? Não, gratuito. É gratuito? Pois então. Eu não sei realmente assim. Então, depois eu vou dar uma olhada. Eu não sei realmente assim se elimina outros profissionais, mas certamente te ajuda muito. E lembrando, né, quando você entrega isso por seu cliente, né, quanto mais dado você entregar, né, dado que obviamente seja pertinente, né, melhor mais você está mostrando sua capacitação profissional, claro, no nível diferenciado. Eu acho que isso é importante. Se você entende isso como custo, você já tem um problema aí. Né? Isso é investimento na sua carreira. Você entender como investimento. O 2 foi o HIIT. A gente falou o 2, a gente falou do HIIT. O HIIT, então, começou lá nos anos 70, vem ganhando força, né, e está sendo adaptado para coisas extremamente diferentes, né, modalidades extremamente diferentes. E eu acho que o grande boom do HIIT é porque você pega um volume grandão,
compacta com maior intensidade num tempo pequeno e consegue o problema resolvido, né? Eu acho que esses são os prós, os contras são, tem que ter muito cuidado com grupos específicos, se aumenta a intensidade, se aumenta o nível de risco Um minuto de ter uma para cair a live. intercorrência no exercício, né? E aí, peso livre, né? A gente já Treinamento falou de grupo. Treinamento de grupo. treinamento de grupos, né? Aspecto motivacional é imenso. Small group funciona melhor do que big group, que é grupos pequenas pessoas, você consegue um controle mais acurado, Isso. né? Peso livre. Peso livre, né? Tendência mundial, tem que ficar atento, né? Possibilidade de trabalho de grandes cadeias musculares, né? O que modulados, na maioria das vezes, não te permitem. E personal trainer, a gente acabou de falar quase que 1 hora sobre personal, não precisa falar Só nada. lembrando, pessoal, amanhã a gente fala sobre exercício é medicina. Giovanni vai babar com esse tema. Treinamento com peso corporal, programas de fitness para adultos idosos, adultos mais velhos, né? Coaching de saúde e bem-estar e empregabilidade de profissionais certificados. E aí, na sexta-feira, a gente fala sobre tudo isso, só que como tendência. Como é que isso vai ser utilizado, quem explora mais, quem explora menos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da live. Giovanni, gostou? Adorei. Muito obrigado pelo convite. Amanhã a gente está aí, arrebentando. Show de bola. Então, pessoal, amanhã, 9 horas, tá? De novo, entramos eu e o Giovanni direto. Não vai ter pelo Webex, então o pessoal da aula aqui pode vir direto pela TP, tá? E pelo Instagram do Giovanni também. E sexta-feira a gente fecha isso também. Não vai ter pelo Webex, infelizmente, só pela live, tá bom? E sexta-feira a Aninha tá com a gente. A Ana entra e eu fecho. Show de bola. Valeu, Giovanni. Obrigado, gente. Por Valeu, tudo. A gente se vê galera. amanhã. Abraço, Abração. até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, estamos aqui pelo Webex. Giovanni, quer fechar alguma coisa aqui pelo Webex? Ou tá fechado? Giovanni? Acho que o Giovanni esqueceu que ele está no Webex. Então, pessoal, é isso. Essa aula está gravada. Vou colocar no nosso portal. Primeiro, o portal não está aceitando a aula, que ela está ficando grande. E vou salvar isso no YouTube e vou colocar lá no nosso portal, beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui como é que a gente vai ter aqui uma previsão de palestra, tá? Alguns já estão confirmados, outros ainda a confirmar, mas é para a gente ter uma ideia de como é que a gente está pela frente aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, tela aí que está no Excel. Tem alguém no trem aí. Estão vendo a tela do Excel? Sim, beleza. Então a gente teve aqui algumas aulas algumas lives com alguns profissionais de mercado que, entre aspas, né? Entre aspas mesmo, substituíam aí as aulas, mas não é uma substituição, acho que foi uma ideia que partiu da Ana para falar sobre. Vou procurar quem está com esse microfone aberto aqui. Vou desligar. Sara. Não. Eu acho que é a Sara. Sara, teu microfone está aberto aí. Tá complicado. É ela mesmo. Só tem ela com o microfone aberto. Eu não consigo colocar ela no mundo. Enfim, então vamos lá. A gente teve alguns profissionais aqui, ó. Primeiro foi o Homero Júnior, né? Aula da Ana. Arley falando pra gente aqui. Teve o professor que falou com a Roxana semana passada. Me fugiu o nome dele agora. Eu vou pedir aquela aula também para colocar como conteúdo pra gente. Falando sobre bioquímica sobre controle da obesidade, se eu não me engano, tá? Vai ter um profissional falando pra gente. Hoje o Giovanni falou com a gente, vai ter amanhã e depois. Vai ter um profissional, Leandro Poloni, falando sobre o mercado da educação física no Oriente Médio. Botei Oriente Médio, mas nem sei se é Oriente Médio, mas eu sei que é lá naquela região lá, tá?
É, Depois a gente vai ter um profissional, Dario Santos, falando sobre vendas, quebra de objeção, né? Depois o Marcelo Barbosa falando sobre os 7 erros que eu cometi como empreendedor. Ô, Sara, você não deve estar assistindo a aula, você deve ter entrado aqui só para constar. Você precisa desligar teu microfone. Você não está me ouvindo. E ela está na rua, deixa eu derrubar ela aqui. Não consigo fazer. Vou parar o compartilhamento de tela, gente, só para conseguir derrubar ela aqui. Melhorou? Não melhorou, então não era ela, gente. Derrubei ela à toa. Que estranho, não tem nenhum microfone aberto, mas tem um som aqui atrás. Foi mal, volta aí. Te derrubei à toa. Ah, vou compartilhar de novo aqui. Não sei de quem é esse microfone que está aberto, não aparece para mim. É, estranho. Enfim, o Marcelo Barbosa ele é um empreendedor, empresário que faliu algumas empresas e ele criou essa palestra aqui dizendo 7 erros que eu cometi como empreendedor. Muito legal, né, a palestra dele. Depois vem a Viviane falando sobre marketing digital para educador físico, né, a minha sócia lá na hashtag. E aí a gente tem um dia para falar sobre o resumo do nosso trabalho, é um tutorial de como fazer o nosso trabalho de marketing, tá? Algumas coisas que eu vou usar na matéria de grupos especiais, como hoje, né, o Giovanni falou bastante sobre grupos especiais aí, como controlar o treinamento, mas essas daqui são basicamente aqui, a semana que vem e as outras para o mundo digital. A gente vai ter a aula de grupos especiais depois, tá? E eu estou tentando alguns palestrantes também para, inclusive, compartilhar com as outras turmas lá da Celso Lisboa e a gente fecha dessa forma, tá bom? Todo esse material vai estar no EAD, salvando aqui, a aula está sendo gravada, o material vai para o EAD e, e a gente vai ter uma aula para falar sobre, obviamente, o processo de avaliação. O Rafael está me perguntando aqui sobre avaliação, beleza? A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Beleza, gente? Obrigado, valeu. Tamo junto. Qualquer dúvida, fica aqui. Eu vou ficar mais 5 minutinhos para tirar a dúvida da galera. Quem tá de boa, tá de boa. Aquele abraço. Vou pegar outra e deixa eu sair. Cara, que microfone é esse que tá aberto? Essa é a minha dúvida. Vou fazer uma parada aqui. Não vai misturar essa não, pai. E a pessoa tá na rua. Fala pra minha mãe que eu descer aí. Aí, Valeu, pai. não tô conseguindo nem botar todo mundo no mudo. Desativei todo mundo. Alguns eu não consigo desativar. Que loucura. Beleza, galera. Dúvidas venham pelo chat aqui. Prazo de entrega do trabalho, P2. Eu vou avisar quando é a P2, mas provavelmente lá para o dia 24/6. Tá? A gente teve que mover tudo para frente por conta do Covid aí. Então, provavelmente lá para o dia 24/6. Galera que está aqui ainda, tá com dúvida? Eu vou explicar o trabalho lá na frente. Tem uma aula só para explicar o trabalho. Isso é de copy contra capa. Vou explicar, tá bom? Quer mais orientação sobre o trabalho? Vai ter uma aula sobre o trabalho. Um abraço, galera. Valeu. Parar a gravação falando isso.